dar início aos trabalhos, eu quero, né, dar bom dia a todos, confrades, confreiras, presidente. Nós teremos na primeira etapa da manhã de hoje o assunto da nossa palestra é um assunto extremamente importante, relevante. Eu até ouso dizer que talvez o assunto mais importante que a gente tenha para discutir aqui no âmbito da academia, que é o assunto sobre ensino médico no Brasil. É atual, é importante, temos vários acadêmicos, ex-diretores aqui da Faculdade de Medicina da URGS, da Fundação, e como palestrante para essa atividade, o nosso convidado é o professor José Geraldo Lopes Ramos. O professor José Geraldo é formado na URGS, né, onde ele fez a sua graduação, a sua pós-graduação. Ele está extremamente credenciado, ele é professor titular de ginecologia e obstetrícia da URGS. Ainda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele exerceu vários cargos de ensino, foi coordenador do curso de medicina da URGS, foi vice-diretor da Faculdade de Medicina, foi diretor da Faculdade de Medicina. No âmbito do Hospital de Clínicas, ele foi coordenador do grupo de ensino no Hospital de Clínicas. Também foi presidente da Fundação Médica. Na área associativa, foi vice-presidente da FEBRASGO, foi presidente da SOGIRGS, coordenou o concurso para o título de especialistas e foi presidente também da Associação Brasileira de Hospitais Universitários. E eu poderia, o professor Zé Geraldo é meu amigo, eu poderia ficar horas aqui falando de várias credenciais dele também para esse tema, e assim como as credenciais são grandes, os defeitos dele também não são pequenos. Eu vou destacar talvez o maior deles, que é o mesmo defeito do acadêmico Sérgio de Paula Ramos, do Marrone, né? É um colorado da gema. Eu tenho certeza que, tirando esse grande defeito que alguns têm, e a gente não pode deixar de ter defeitos, né, acadêmico Sérgio, nós vamos ter momentos, reflexões muito importantes sobre esse tema. Por favor, professor Zé Geraldo. Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer ao convite feito pela professora Miriam, em nome da academia. Então, é uma honra estar dentro dessa associação tão importante. Como o Sérgio falou, ele me convidou e eu tenho uma amizade muito forte com ele. A gente trabalha junto há décadas. Os nossos pais eram amigos de adolescência, né? E nossas famílias têm entrelaços muito fortes. Então, um elogio dele dá um desconto, né? E ele me convidou para fazer essa palestra, um assunto que eu tenho dedicado algum tempo para estudar, e o prognóstico desse assunto talvez não seja dos melhores, como a gente vai ver no final. Falar sobre ensino médico no país é algo bastante complexo, né? É algo que a gente tem que ter bastante reflexão. Bom, primeiramente gostaria de declarar meu conflito de interesse, que eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e aproveito esse momento para saudar meus ex-diretores aqui presentes, professor Manfroy e professor Aizeric. Eu vou iniciar um pouco em relação ao ensino no passado da nossa cidade, né? A gente tem, na história da medicina, a primeira faculdade feita no país por Dom João VI, em 1808, lá na Faculdade da Bahia, logo em seguida a do Rio de Janeiro, e a gente ficou 90 anos sem ter nenhuma escola médica nova, e a primeira republicana que nós tivemos foi em Porto Alegre, e aqui era tentar ver como é que era o início da Faculdade de Medicina durante naquele momento, e aqui nós temos duas fotos que tentam lembrar esse momento. Na primeira foto a gente tem aqui a Rua Marechal Floriano, lá perto da Estação dos Bondes, né? Na antiga Praça 15, ou ainda Praça 15, e na outra foto aqui a Rua dos Andradas, na Rua da Praia, no qual nós podemos ver aqui a Igreja das Dores ao fundo. Então essa era Porto Alegre, quando foi iniciado o primeiro curso aqui do estado do Rio Grande do Sul. Como é que era, naquele momento,
Porto Alegre e o estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos, no final do século no Rio Grande do Sul, o governo do Júlio de Castilhos, com uma orientação positivista muito forte, né, com uma liberdade completa para o exercício profissional, sem exigência de diplomas ou regulamentações. E isso é importante, estou tentando lembrar isso, porque a gente está, talvez, voltando a esse momento. E em Porto Alegre, em 1890, nós tínhamos 52 mil habitantes e 37 médicos. Então, antes da fundação da Faculdade de Medicina da URGS. E no Rio Grande do Sul, nós tivemos novos médicos entre 96 e 1900, ainda não formados pela nossa universidade, 36 eram diplomados e 175 não eram diplomados. Então, qualquer um chegava lá, ia no departamento de higiene, que seria a Secretaria da Saúde da época, e se dizia que era médico e começava a trabalhar como médico. E a Faculdade de Medicina da URGS, ela foi independente até o governo do Getúlio Vargas, o primeiro governo do Getúlio Vargas, porque só a partir dali é que ela se regulamentou com uma escola de medicina nacional. Até lá, devido a essa, digamos, orientação positivista que tinha no Estado do Rio Grande do Sul, inclusive com leis na Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ela não podia utilizar as leis nacionais. E então, muitos médicos eram não formados e não diplomados e exerciam sua atividade no estado do Rio Grande do Sul. E houve um conflito muito grande entre a academia, na época, e o governo estadual. O governo estadual, nós tínhamos o nosso professor Protásio Alves, que era muito ligado ao Júlio de Castilhos, que tinha uma orientação de poder aceitar os médicos não diplomados, mas os professores da Faculdade de Medicina, na época, muito liderados pelo professor Mento Leite, eles conseguiram estabelecer uma regulamentação e um contato com o governo federal, o governo nacional, na época, para que os diplomas fossem estabelecidos. E assim a faculdade foi crescendo, nós tivemos diversos personalidades ao longo dos anos que lutaram para que a faculdade fosse uma faculdade, digamos, reconhecida, né? E muitos deles são acadêmicos aqui, patronos da academia, e que tiveram uma importância muito grande dentro da história do curso de medicina. Até a década de 60, a gente era regulamentado pelas cátedras, né? Então, muitos de vocês talvez tenham passado por cátedras da Faculdade de Medicina da URGS, e em 1968 nós tivemos a reforma universitária que fez a extinção das cátedras e a criação de departamentos, né? Com isso nós tivemos a criação de institutos, o Instituto de Biociências e o ICBS na URGS em 1970, e nós tivemos 8 departamentos. Na verdade, nós tivemos 7 da psiquiatria, parece que foi um pouquinho depois, mas em seguida nós tivemos 8. Aqui eu trouxe 2 cátedras que que tinha na época, uma da Clínica de Nefrologia, do professor Tomás Mariante, e a outra da Clínica Obstétrica, com o professor Mário Tota, que está aqui sentado, ao lado do professor Otton de Freitas, pai do Fernando Freitas, que foram extintas, né? E aí os departamentos que fizeram a gerência dos cursos de medicina, e não mais os catedráticos, né? Em 1972, também outro ponto marcante, que foi criada a Lei das Diretrizes e Bases do Ciclo Básico e Clínico. Então, foi dividido o curso entre ciclo básico e clínico, como é até hoje essa divisão, né? E em 2001, nós tivemos ainda as diretrizes curriculares nacionais, que foram revisadas depois em 2014 e 2022, então bem recentemente, mas em 2001 foi estabelecido a criação do internato de 24 meses, e aqui nós tivemos um trabalho muito forte na nossa universidade do professor Manfroy, para a gente se adaptar a essas diretrizes curriculares nacionais ao longo do tempo. Nós temos algumas peculiaridades no ensino da medicina de uma maneira geral. Nós tentamos estabelecer, através dos pilares da educação do século XXI, publicados pela Unesco, que os cursos, de uma maneira geral, têm que aprender a conhecer, que seria o aprender a aprender, tem que aprender a fazer, que seria a qualificação profissional, tem que fazer um desenvolvimento da personalidade do médico e conviver em sociedade. Ele não vai fazer um trabalho único, mas sim para a comunidade de uma maneira geral. A medicina, além da ciência, né, ela sempre foi uma dualidade entre ciência e arte.
Então, nós tínhamos, especialmente na época dos catedráticos, né, ele era muito mais arte do que ciência, né? A gente tem tido uma transição ao longo do tempo da questão do conhecimento científico que tem sido esquecida, talvez, um pouco a arte da medicina. E a gente tem estabelecido muito mais nas questões científicas do que as questões de humanidade, de maneira geral. E esse desafio, ele é constante, né? E aí, nós temos que o médico tem que ter alguns atributos, né? Uma formação humanística, uma formação de habilidades, de comunicação, de resolubilidade, compromisso social, ética e conhecimento. E assim, nesse quadrinho, assim, bem, parece que é fácil, né, de ter todas as coisas crescidas de maneira igual para todas as pessoas em todos os lugares, né? Mas na vida não é bem assim, né? Então, nós temos pessoas, por exemplo, que têm mais conhecimento e menos ética, outros têm mais formação humanística e menos comunicação, outros mais compromisso social, e não só as pessoas, os cursos também. Então, nós temos cursos com uma identidade mais científica e temos cursos com uma identidade mais de habilidades. Então, é muito variado isso ao longo do mundo, né? E eu diria dentro do Brasil, que parece um quadro do Picasso, né? A gente não enxerga as coisas exatamente homogêneas e iguais para todas as pessoas. Tanto que nas diretrizes de 2001, né, eles delinearam um perfil, né? Um perfil que o médico deverá ser generalista, humanista, pautado em princípios éticos, promotor da saúde integral do ser humano. Essa formação deverá ter atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração, gerenciamento e educação permanente. Habilidades de promover, atuar, comunicar, informar, proficiência, dominar conhecimentos, diagnosticar, realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos, conhecer ciência, lidar com dinâmica de trabalho, considerar custo-benefício, papel social, ou seja, é bem fácil, né? A gente transformar um indivíduo de uma hora para outra, em 6 anos, tendo todas essas habilidades. Então, um curso de medicina, ele é difícil, né? Não é um curso simples de ser estabelecido, e isso aqui é um sumário de um documento que tem diversas páginas tentando mostrar como é que tem que ser um médico. E isso não é uma tarefa muito simples, né? Como é que nós temos os currículos hoje dentro do país, né? Nós temos aqui uma atividade curricular mais clássica, que é muito parecida com as universidades mais antigas, como a URGS, por exemplo, onde nós temos a divisão das atividades entre disciplinas, estágios e internatos, né? As disciplinas geralmente têm 16 semanas, elas seguem os calendários gerais de outros cursos, geralmente de março a junho, né? Depois de agosto a novembro. É muito peculiar ao ciclo básico, com atividades mais teóricas, né? A partir da metade do curso, um pouquinho antes da metade do curso, nós temos os estágios, que começam a ter 20 semanas, então já começa a ser um curso mais prolongado, com atividades já mais um treinamento prático sob supervisão, e nós temos nos 2 últimos anos o internato, com 24 meses, que é um treinamento prático sob supervisão, onde tem plantões e atividades geralmente como médicos já dentro do hospital e ambulatórios em geral. Isso é um curso que demora muito tempo, né? São 6 anos e muitas horas. Para ter uma ideia, um curso mínimo hoje de medicina vai a 8.000 horas no total em 6 anos. Um curso, para ter uma comparação, uma engenharia vai a 2.400, 2.500 horas. Então, é muito diferente, né? O tempo gasto por um aluno em um curso e outro. Nós temos estruturas dos cursos por semestres, né? Ou etapas, que algumas pessoas falam, e aí, nas primeiras etapas, a gente tem as disciplinas mais antigas, né, como fisiologia, anatomia, atividades de genética, microbiologia. A partir lá do 4º semestre começam os estágios, aqui seria a antiga semiologia, que é a introdução à clínica médica. A partir do 5º, os estágios mais hospitalares, como clínica médica, patologia, cirurgia, próximo. Depois, seguem os estágios nas diversas especialidades. A partir do 9º semestre, começam os internatos, né, como a gente conhece, que são os últimos anos. Só o internato nós temos, em média, 5.400 horas. Ou seja, é um curso longo, né, com bastante atividades para os nossos alunos. A gente começa a verificar outros métodos de currículos que são desenvolvidos ao longo do Brasil, né, tem diversos tipos de currículos. Eu vou apresentar
sumariamente alguns tipos. Então, aqui é o da Faculdade de Medicina de Botucatu, que teve uma mudança radical nos últimos 3 ou 4 anos, né? E eles têm um sistema baseado em sistemas, né? Então, eles não têm mais aquela coisa de fisiologia, anatomia, eles fazem por sistemas. Então, ele tem lá o sistema hematológico e se vê tudo sobre hematologia nas diversos tipos de técnicas, né? Se eu vou fazer lá o sistema respiratório, eu faço anatomia respiratória, eu faço fisiologia respiratória, bioquímica, tudo dentro de é uma outra lógica de ensino, né? Isso tem crescido bastante, especialmente nos cursos novos, mais novos, nas faculdades mais privadas, né? E existe também uma mudança no modelo que é denominado flexneriano, que seria o modelo mais clássico, né, para um novo modelo chamado de paradigma da integralidade, onde tem a formação básica muito dividida nos diversos grupos, onde existe uma integração básico-clínica desde o início do curso, ou seja, o aluno no primeiro semestre já começa a fazer essa integração. O início de atividades práticas estão desde o primeiro ano, diferentes cenários de prática profissional, a autoaprendizagem, então se usa muito de projetos e programas no qual o próprio aluno gera o seu próprio conhecimento, muito tempo de pró-estudo, ou seja, ele vai ter mais tempo na biblioteca, hoje com computador, do que, propriamente dito, com professor, né? É um modelo que presta muito para as universidades privadas, porque tem menos custo, né? Tem que contratar menos professor com esse tipo de modelo. Ele promove muito a extensão universitária, ou seja, é um curso que traz para a sociedade uma atividade muito forte, né, de retorno para a sociedade, e incentiva muito a mobilidade, ou seja, ele incentiva que os alunos façam estágios fora do seu curso. Isso também é muito interessante para uma faculdade privada, porque diminui o custo de ter estágios próprios, que é um estágio muito caro, né? Mas é interessante, tanto o aluno ir como vir, né, de receber alunos dessa mobilidade. Esse é o projeto pedagógico da Universidade de Marília, que é também um digamos, um dos exemplos desse tipo de projeto pedagógico que existe no país. Começam a aparecer novas propostas, né? Esse aqui é uma proposta bastante interessante que eu conheci há pouco tempo, da faculdade do Hospital Albert Einstein, de São Paulo, que tem sido muito, digamos, importante na estrutura nacional, no qual eles fizeram eixos temáticos, né? Nós teríamos um eixo de atenção primária à saúde, um eixo de humanidades, um eixo de conhecimento médico e um eixo de gestão e liderança, né? E eles fazem um trabalho de times, né? Times de aprendizagem, né? Então, eles formam times de aprendizagem e esses times que procuram o conhecimento são orientados por um monitor, né? Esse monitor é orientado por um professor. Então, eles preparam o estudo individual, avaliam a preparação com testes e aplicam os conceitos com discussão de casos em grupos, né? Um próximo interessante é o eixo de gestão e liderança que eles têm, no qual eles têm instrumentos para estudo da matemática financeira, de finanças, sistemas e políticas de saúde, ou seja, eles saem um pouco do normal de ver só paciente, né, mas de ver a questão da administração do sistema de saúde, processos de estrutura de processos de gestão de saúde, cuidado de saúde em foco de saúde, qualidade e segurança do paciente, que tem crescido muito esse assunto ao longo dos hospitais, né? E um curso de gestão e liderança, com gestão de pessoas, ou seja, o médico não só como o clínico, aquele que está mais conhecido, clássico, mas também com um líder que vai fazer a administração do negócio de saúde. Então, é uma outra visão de trabalho em relação à faculdade de medicina. Eles utilizam algo que nós estamos começando a estar utilizado na faculdade de medicina da URGS, que são a avaliação baseada em EPAs, que são atividades profissionais confiáveis. Nós temos um projeto junto com a Universidade Federal de Ciências de Saúde de Porto Alegre, que se fez, inclusive, um aplicativo para fazer essas EPAs, onde se estabelece algumas diretrizes, né, como, por exemplo, se o aluno obtém história, exame físico, estabelece prioridades diagnósticas referenciais, se solicita e interpreta exames, executa a discussão de prescrição, ou seja, se dá metas para o aluno realizar e se cobra desse aluno realizar essas tarefas. Então, é algo
que tem crescido muito a questão de avaliar atividades profissionais confiáveis, né? Um desafio que nós temos nos cursos é o sistema de avaliação. Esse aqui é um trabalho publicado pelo professor Milton Arruda Martins, que é um líder na questão de currículos médicos no país, no qual ele avalia a avaliação e seu impacto na formação médica. Nós temos os testes de conhecimento factuais ou de múltipla escolha, que são a maior parte dos cursos utilizam, né, que estabelece só se sabe ou não sabe um assunto. Depois, existem técnicas cognitivos onde utilizam casos clínicos e problemas baseados no dia a dia, que tenta saber como o aluno é avaliado, né? Depois, nós temos hoje testes que são em ambientes simulados. A simulação tem crescido muito ao longo dos últimos anos, então, principalmente nos cursos, novamente, privados, que não têm hospitais, que não têm ambulatórios. Se ensina muito através da simulação, e a simulação é um processo que traz um conhecimento ao aluno realmente muito interessante, né? Antes de chegar no paciente, a gente testar que o aluno sabe fazer alguns procedimentos. E depois a avaliação do fazer, né? Que aí tu tem já uma avaliação simulada mais profunda, com avaliações em ambientes reais. Cresce muito aqui também a realidade virtual. Hoje a gente tem, por exemplo, casos clínicos de psiquiatria com óculos de 3D, no qual o aluno ele se transforma no paciente, ele sente o que o paciente está sentindo. E é muito interessante isso, porque a gente consegue ver até os alunos chorarem durante a descrição do caso clínico com o paciente. É algo bem novo assim, em relação ao ensino médico e à avaliação do ensino. Ainda todos os cursos têm sistemas ou projetos de monitorias, e as ligas cresceram muito. Em todos os cursos de medicina existem as ligas, que são organizações feitas pelos próprios alunos, geralmente onde o curso tem deficiências, né? Então, os cursos hoje estão cada vez mais abrangentes, né? Com generalistas. Então, as especialidades perderam muito espaço dentro do curso da medicina. Então, as ligas servem muito para gerar conhecimento em áreas muito específicas. Por exemplo, cirurgia plástica. A gente tem, às vezes, 4 aulas durante 6 anos de cirurgia plástica. Então, as ligas conseguem trazer essas especialidades para um aumento de conhecimento. Então, vocês vejam que, além das 8, 9 mil horas de curso teórico que eles têm, os alunos de medicina ainda procuram mais coisa para fazer fora do horário que eles têm. Próximo. A iniciação científica também tem sido muito realizada, principalmente em faculdades federais, né? Então, existem vários programas. Aqui é um programa que nós temos na universidade, na URGS, onde são programas oficiais, que são bolsas patrocinadas pela própria URGS, pelos Podclínicas, por CNPq, através de convênios, pela FAPERGS. A gente tem um envolvimento mais de 130 alunos por ano, né? E eventos com mais de 800 trabalhos e várias publicações internacionais pelos próprios alunos. Então, hoje, tem um aluno meu que agora ele passou direto para o doutorado. Ele, quando se formou, ele já tinha 20 publicações internacionais, algumas de grande impacto. Ou seja, quando o aluno ele vai e consegue utilizar esses projetos, ele vai fundo mesmo. Então, né, é uma coisa que é muito importante no ensino. Eu vou discorrer agora alguns momentos sobre, na descrição de um trabalho feito pelo professor Mário Schaefer, da Faculdade de Medicina da USP. Ele é do Departamento de Medicina Preventiva. Ele vem fazendo essa linha de pesquisa desde 2010. Eu não vou discorrer todo o trabalho. Quem quiser aprofundar mais, esse trabalho está disponível na internet. É só entrar na página da Associação Médica Brasileira, que está na íntegra lá para ser lido, né? E é um trabalho muito bem feito, né? Então, ele é um grupo de trabalho que mostrou um número muito interessante. Vocês vão ver, talvez até se espantem com alguns números. Primeiro, a questão do crescimento da graduação médica no Brasil, né? Vocês vejam que de 1808, lá, com Dom João VI, até 2003, nós tínhamos 131 cursos, né? Entre 2004 e 2013, nós tivemos um acréscimo de 91, e vejam, 2014 a 2023, 167 cursos. Então, nós temos hoje 389 escolas médicas com 42 mil vagas. Então, vocês vejam que o número de vagas cresceu
absurdamente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, principalmente. As vagas privadas são 77% do grupo total de 23. Vocês vejam que aqui embaixo a gente tem as vagas públicas, né, que não tiveram um crescimento muito grandes, né, mas as vagas privadas, a partir de 2014, houve um crescimento muito significativo, né, especialmente depois de 2019. Então, houve um acréscimo aqui, 32 mil vagas. É algo que também nos espanta. Como é que foram as atividades, digamos, de projetos que deram incentivo a isso, né? Em 99, nós tivemos o FIES, né, que é um grande programa de financiamento para as escolas privadas, que eu acho é um programa muito interessante para aquela pessoa que não tem dinheiro para pagar uma escola privada, mas também ele é algo que tem que ser muito bem criticado, porque muitos pegam empréstimos impagáveis, né? A gente tem muitos alunos hoje que saem formados numa escola privada e não fazem residência médica, porque eles têm que iniciar o trabalho no mercado para poder pagar esse financiamento, e vai demorar uns 10 anos para pagar esse financiamento. Então, é algo interessante, deu digamos, uma possibilidade para muitas pessoas que não tinham de se formar em medicina, mas também deixa ele preso a esse programa durante muitos anos. O maior beneficiário disso aqui são as próprias escolas privadas, né? Porque aí eles têm mais alunos. Eles ficam, a escola privada, ela recebe já diretamente do governo federal esse programa. Depois, em 2005, nós tivemos o ProUni, em seguida o ReUni, que foram projetos federais, para as universidades federais, que foi muito interessante, porque realmente restabeleceu nas federais digamos, um orçamento para poder melhorar os cursos de medicina. O professor Manfredi vai se lembrar bem, ali nós utilizamos alguns, o professor Manfredi foi responsável por fazer algum desses projetos nesse momento. Em 2002, nós tivemos a expansão das federais, muito financiada por esse programa nacional. Em 2013, nós tivemos os Mais Médicos, uma moratória até aqui 2018, e a partir de 2018 nós tivemos uma retomada do crescimento dos cursos, muito, não se sabe exatamente como foi essa negociação, mas muito pelas faculdades privadas. Então, nós tivemos de vagas novas em cursos novos e vagas a mais em cursos existentes, né? Em cursos existentes, então, também houve um acréscimo, não foi só novo curso, foi um curso, novas vagas. Hoje, as federais estão com uma pressão muito forte do Ministério da Educação para aumentar suas próprias vagas, embora não haja necessidade nenhuma. Mas todas as federais estão sendo pressionadas para que aumente vagas. Outro ponto interessante de discussão é aonde foi feita esse aumento dessas vagas. Se a gente pegar e dividir o grupo de faculdades de medicina entre a região da capital, metropolitana ou municípios do interior, a gente vê que na capital o crescimento não foi tão grande assim, né? Que o grande crescimento que nós tivemos foi em cidades do interior do país. Tem o lado bom, né, que são realmente locais onde às vezes falta médico, né, mas o número talvez seja desproporcional à necessidade real de cada local. Então, nós temos às vezes cidades com 40 mil habitantes com 100 vagas de medicina. Há necessidade disso, né, uma coisa que a gente não foi estudada, a questão de regionalização, e sim simplesmente a questão da ter a vaga na minha cidade. Isso tem muito a ver com a questão política do prefeito chegar lá no Ministério da Educação e dizer, eu quero abrir a vaga, sou do mesmo partido dele, lá, isso aí a gente sabe que está acontecendo, especialmente depois de 2017. Né? Quantidade de vagas por curso, né? Nós temos que, nas vagas privadas, nós temos 55% delas com mais de 100 vagas, né? E geralmente são faculdades que nem sempre têm todas as condições de ser um curso adequado, né? Nas faculdades privadas, 50 a 100 vagas, 42%, e com menos de 50 vagas, 3%. Menos de 50 vagas não paga o curso. Então, são cursos que provavelmente irão à falência, né? Nas públicas, né, a maior parte em 50 a 100 vagas, nós temos pouco com mais de 100 vagas, exatamente porque existe um financiamento aqui mais controlado. Existe uma diferença muito grande da razão aluno-docente, né? Nas públicas, nós temos a média de 4 alunos por docente, é um curso caro.
Nas privadas é o dobro. Nós temos, ou pode ser o outro lado do copo vazio, né, que é, nós temos menos professores, né? Nós temos uma qualidade talvez menor na maior parte das privadas. Dos 389 cursos, nós temos variações em tempo de existência, tamanho de turmas, procedimento de admissão, currículos, qualificação do corpo docente e campos de prática. É muito diferente, o Brasil é muito grande, é muito diferente a questão dos cursos ao longo do país. Um outro ponto interessante é a mudança do mercado do ensino médico, e esse é um ponto que me dá um certo receio. A gente tem uma rede privada de ensino superior, né, com um total de alunos muito grande, não só em medicina, vocês vejam que em direito tem 616 mil alunos hoje, por ano. A mensalidade na medicina média é de R$ 8.900, que vai até R$ 16.000 por mês. Isso gera uma receita de 1,4 bilhão por mês nas escolas privadas. E existe hoje um grande movimento, vocês viram aqui o leilão da Ubra, né? A aquisição de cursos por outros cursos, né? E especialmente por companhias de capital aberto. Então, os cursos de medicina hoje estão na Bolsa, não só na Bolsa de São Paulo, como na Bolsa da Nasdaq. Por que é bom esse negócio? Porque é uma mensalidade mais cara, tem uma alta taxa de ocupação de vagas, 96,6%. Vocês pegam a engenharia, a terminalidade da engenharia é 23%, a terminalidade da medicina é 96%. Então, é um aluno fidedigno, assim, ele vai terminar o curso. Pouca inadimplência, tu dá um jeito, é caro, mas tu dá um jeito de pagar. Né? Tu vende a casa. Nós tivemos agora um caso muito interessante o esposo da professora Lúcia Clima, que é a atual diretora, pegou um Uber, e aí eu estava vendo e conversando com o rapaz, o cara era do Pará. E, pô, eu sou do Pará, estou vendo aqui, não, é que a minha esposa veio fazer medicina, ela trabalha aqui na universidade, ela estuda aqui na universidade. Então, ele, a esposa e mais 2 filhas se largaram de Belém do Pará para morar em Porto Alegre para fazer o curso. Olha o esforço que eles fizeram, né? E isso está acontecendo no dia a dia. Então, existe uma baixa evasão e é uma operação rentável. Por quê? Porque a gente tem o FIES. Ou seja, mesmo que não tenha dinheiro, o aluno ele tem crédito. Isso aqui é um trabalho, é uma publicação do Estadão, agora dia 2/5/23, né? Por que os cursos de medicina são a galinha de ovos de ouro nas faculdades e causam guerra na justiça? A receita potencial das graduações privadas do país é de 20 bilhões em 2022. Tá? Há pelo menos 225 pedidos de tramitando hoje na justiça, isso em maio, para abrir novos cursos, o que representaria mais de 20 mil vagas. Mesmo o MEC dizendo que não tem, eles estão entrando na justiça para conseguir o... E aí nós temos aqui 4 grandes grupos. A AFIA, que administra 3.163 vagas, 30 escolas, 14 estados. Em 2019, abriu capital na Bolsa de Valores na Nasdaq, e nos 3 últimos anos investiu mais de 3 bilhões na compra de 10 faculdades de medicina. E tem meta de abrir 200 novas vagas até o ano de 2028. O outro grupo, o IUDUQS, dono das redes Estácio e IBMEC, quadruplicou o número de cursos de medicina sob sua gestão nos últimos 10 anos, apostando em aquisições, com os grupos Atlen e Atenas, que são grupos de saúde, né? Desde 2014, a IUDQS passou de 4 para 17 cursos, totalizando 1.586 vagas e pouco mais de 8 mil alunos na área. Embora esses alunos sejam só 1% dos estudantes da graduação do grupo, a receita dos cursos médios já é 20% do faturamento, segundo os dados de 2022. Ou seja, eles têm lá letras, direito, mas a medicina é muito rentável. A Ânima Educação é outra gigante educacional que criou uma unidade de negócio para focar em educação médica. Em 2021, levantou 1 bilhão com o Fundo DNA Capital, ligado à família Bueno, que é dona do grupo DASA, para quem não conhece, é o Diagnóstico de América S.A., é o segundo maior laboratório do país, talvez até o primeiro. E em março de 22, efetivou a criação da Inspirale, reunindo vagas de medicina sob a sua gestão. O último relatório de resultados informa 10 mil alunos em 6 anos de graduação nos cursos. E o grupo Cogna também estabeleceu em 2021 sua vertical para os cursos de medicina, a Crotomed, que tem 7 escolas médicas com uns 580 vagas. E assim, os 4 maiores grupos econômicos, né, eles têm milhares de alunos.
eles tiveram 93, só o grupo 1, esse aqui, teve 93,9% de aumento de receita entre 2020 e 2022. Por que isso, né? Existe uma diversificação de atividades, além do curso de medicina, eles também atuam no cursinho para entrar, no Lato Sensu, com cursos de especialização, em plataformas de ensino. Vocês vejam que tem a disponibilidade de plataformas na internet de fazer especialização em todo o país, e esses grupos são os que mais têm, né? Telemedicina, marketing, logística, atividades médicas. Articulação com plano de saúde, eles estão muito articulados com grandes grupos de saúde. Então, os grandes grupos de saúde do país também têm as faculdades de medicina. O próprio Einstein, agora o Moinhos de Vento, né, vai ter seu próprio curso aqui. Então, isso aí é um grande negócio. E eles usam a rede pública, ou seja, usam o SUS como campo de prática, ou seja, não tem custo nenhum, porque o SUS não cobra desses grupos nada. Eles têm um aluno de graça lá. Isso aí é um grande negócio. Tu tem pelo menos 3 anos dos 6 de graça, sem custo. E vantagem para a expansão. Declaro que relatórios para investidores, vamos lá na Nasdaq, no mercado do contexto do Brasil, é um programa não regulamentado no país, ou seja, tu pode fazer tudo. Ou seja, não há nenhum controle em relação a isso, e eles, na hora de vender as ações, eles dizem isso, né? Então, é um bom negócio. Se quiserem colocar o dinheiro lá, podem colocar. Outro ponto também que a gente vê é a defasagem entre a oferta de graduação e residência médica. Todo mundo conhece residência médica, sabe da importância dela na formação dos nossos médicos, né? E vocês vejam que o crescimento da residência médica ao longo dos anos é pífio, né? São 44 mil vagas hoje e uma expansão de alunos, 244 mil em 2021. A diferença aqui é muito grande. Nós temos muitos alunos que não farão residência nunca, né? Outro ponto que se discute muito é a relação de número de médicos por habitantes, né? Se vendeu muito essa ideia ali quando foi lançados mais médicos. Não, o Brasil não tem médico, tá? O número de médicos por habitantes era muito pequeno. Não era muito pequeno, já era um bom número. E vocês vejam que agora, hoje, está em 11,8 por 100 mil habitantes, nós já passamos Japão, Canadá, Estados Unidos, então vamos passar o Reino Unido, que é onde tem mais médico do mundo, né? Próximo. E esse cenário é meio terrificante, porque nessa projeção de crescimento de vagas, né, vocês vejam que nós vamos ter 1.215.000 médicos em 2035, se todos esses cursos judicializados, e eles estão ganhando, forem aceitos, né? Se a gente congelasse hoje, ou seja, hoje quer dizer 6 anos, daqui a 6 anos, né? Então, congelar em 2023, não tiver mais crescimento de vagas, né? E a gente iria manter essa linha, ainda assim nós teríamos 1 milhão, vamos ter 1.016.000 com as vagas atuais. Ou seja, vamos passar em 2023 de 500 mil, vamos ter 100% a mais de médicos. E no estado do Rio Grande do Sul, a coisa funciona exatamente igual, né? Nós temos, isso aqui era de junho de 2023, 15 solicitações no Ministério da Saúde para abertura. Vocês vejam que, por exemplo, Caxias tem 1, 2, 3, 4 cursos, né? Porto Alegre tem 1, 2, 3, 4 cursos. Vocês acham que há necessidade em Caxias do Sul e Porto Alegre de 4 cursos a mais em cada cidade? Não é lógico isso, né? Mas se abrirem, vai ter gente para fazer e vai ter gente para pagar, né? E começam a aparecer faculdades estrangeiras aqui do estado do Rio Grande do Sul, né? Faculdade Anhanguera, por exemplo, faculdade de Estácio, são os outros estados também vindo para cá para ensinar. Tanto que esse comunicado é dessa semana aqui do CREMERS, né? Aqui eles já disseram que tinha 18 cursos, né? Em 11 municípios, ou seja, tem mais 3 cursos de junho para hoje, com 2.750 vagas solicitadas. Essa é a distribuição dos médicos, também é outra coisa que existe uma crítica, foi especialmente realizada no Gás Médicos, né, que não existia médico no interior, né, que cada pontinho disso aqui são 100 médicos, né. Vocês vejam que nos estados do Sul, e muito em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, aqui a densidade médica é extremamente elevada, né? Não há necessidade de tanto mais médico mais.
É claro que o país é muito grande, e aí a grande crítica, né? Nós não podemos ter uma legislação igual para todos os locais. Nós tínhamos que ter uma legislação separada. Fazer faculdade de medicina, talvez no Mato Grosso, seja uma coisa importante, mas fazer aqui, perto de Ribeirão Preto, será que é botar dinheiro fora, né? Uma coisa que o governo vai investir em outro tipo de curso. Nós estamos precisando aí de gente que saiba fazer engenharia de energia. Então, é uma coisa que falta um controle nacional de ensino. É uma coisa que acho que nunca ninguém fez esse tipo de análise. Esse problema é um problema mundial, né? É o problema da distribuição dos médicos, né? Então, outros países também têm problemas, porque nos locais onde tem menos gente e menos possibilidades de ganho financeiro, também tem esses problemas. Então, cada país faz regramento, né? Na Alemanha tem uma distribuição de densidade de médicos e especialistas por habitantes. Então, se tem uma densidade X lá, eles não deixam abrir vaga para médico naquele local. Na Austrália, eles têm um foco de formação de generalistas em seleção para áreas remotas. Então, em Sydney, você não vai conseguir ter um médico, mas lá no meio do deserto vai ter vaga, se vocês quiserem. O Canadá também vincula às vagas de residência e pós-graduação. O Canadá também tem um programa muito forte de imigração de médicos. Se médicos brasileiros quiserem ir para o Canadá, podem ir, que vão ser bem aceitos, mas não em Toronto. Vai ser lá no meio do gelo, onde os canadenses não querem ir, né? Portugal, um país pequeno, ele tem uma definição de vagas por legislação nacional, mas também tem áreas onde eles têm cubanos lá trabalhando, porque os médicos também não querem trabalhar. Nos Estados Unidos é que nós temos uma forte regulamentação para licenciamento, e o Reino Unido tem vagas baseadas na necessidade do NIH. E aí, próximo, o Reino Unido lançou uma coisa meio também estranha. Isso aqui é de 10 de maio de 23, do qual aspirantes médicos podem oferecer a trabalhar no NHS sem ir para a universidade. Ou seja, tu inicia o curso, mas não precisa terminar o curso. Vai ficar lá fazendo a prática na unidade básica de saúde deles. É uma proposta drástica, né? Tem dezenas de milhares de médicos e enfermeiras que poderão se inscrever no esquema de aprendizado, ganhar enquanto aprendem. E eles acreditam que 1 a cada 10 médicos e 1/3 de todos os enfermeiros poderão eventualmente ser treinados por meio dessa abordagem. Ou seja, eles querem dar também título de médico para enfermeiros que ficarem aprendendo dentro da unidade básica de saúde. Algo bastante estranho num país onde tem uma densidade médica enorme, né? Outro ponto que a gente pode fazer uma crítica é, se nós temos tantas faculdades, nós temos que ter faculdades boas, né? Então, aqui é um ranqueamento, eu faço parte da avaliação desse ranqueamento, de ranking global das escolas médicas mundial, né? E aqui nós temos as 5 escolas que estão entre as 300 melhores do mundo, né? É claro que isso é uma avaliação da parte de pesquisa, né? A gente tem lá a USP, Unifesp, Minas Gerais, URGS e Campinas, entre as 300 melhores, mas nenhuma privada. Ou seja, a privada ela não tem uma finalidade de fazer pesquisa, ela tem muito poucas as faculdades privadas, a gente tem exemplos muito bons, como PUC Rio Grande do Sul, PUC Paraná, que fazem excelentes pesquisas, mas a maior parte das vezes não. Próximo. Outro sistema de avaliação que existe, ele pode ser muito criticado, esse é o sistema de avaliação que vocês vão se lembrar, que era da Playboy, foi o primeiro sistema de avaliação que teve, foi muito criticado na época, porque era ligado à revista Playboy, mas ele é muito bem feito. Eu faço parte também desse grupo de avaliadores, ele passou pela Folha de São Paulo, hoje está no Estadão, e se estabelece por estrelas, né, de acordo... É um questionário que se preenche com o número de professores, a inserção no mercado de trabalho, a localização das estruturas. E aqui começaram a aparecer 2 privadas aqui, a Albert Einstein e essa que eu não conheço aqui, que é uma universidade privada de Patos, na Paraíba. O resto tudo são universidades públicas, né? E esse foi o primeiro ano que teve 2 universidades privadas no ranqueamento de 5 estrelas, né? Geralmente são só as públicas. O que nós temos, então, em termos de relação ao futuro da medicina, né? Nós temos que treinar nossas habilidades, continuamente agregar novas tecnologias, promover saúde baseada em evidências, atuar centrado na prevenção, capacidade de induzir mudanças na sociedade, atuar com baixos custos e produzir conhecimento científico continuado. Esses são desafios que o médico vai ter que ter no futuro.
Os princípios pedagógicos gerais estão o ensinar a aprender, centrado na prevenção e no humano, baseado em evidências científicas, tentar reduzir o custo em saúde como parte da solução dos problemas, inserir o médico na realidade sociocultural, mas nós seremos altamente tecnológicos e temos que ser resolutivos, ou seja, não é um trabalho fácil de ser realizado. Nas perspectivas de trabalho, né, o que nós temos para o médico? O SUS, né, que é o grande, digamos, a grande empresa que contrata os nossos médicos, né, que estão com atenção primária, secundária e terciária, os convênios de seguro-saúde, que cada vez pagam menos aos médicos, hospitais e clínicas, então nós temos hoje um médico que só trabalha em hospital, existe um grupo de alunos que nem pensam em fazer um consultório, eles vão direto ter 1 ou 2 empregos e vão ficar aqueles empregos e administrando a sua vida através de empregos, né? O profissional liberal cada vez menor, mas existe a possibilidade de ser. O magistério vem crescendo, porque com o número de faculdades que existe aí, um emprego que é um emprego começa a aparecer. A pesquisa também está crescendo muito, então com fonte pagadora de pesquisa, nós temos profissionais aí em laboratórios, por exemplo, que ganham muito bem. Consultoria e medicina do trabalho, a medicina do trabalho cresceu muito nos últimos anos, as empresas, elas pela legislação muito restritiva, acabam tendo que ter médicos do trabalho em grande quantidade. E vão existir especialidades imprescindíveis, né? Embora algumas faculdades aí tenham fechado a pediatria, nós vamos ter que ter pediatras ao longo dos anos. Próximo. Os problemas, né? Nós temos o programa Mais Médico, que para mim é um problema, que ele faz trazer mais médicos de outros lugares não qualificados por uma densidade médica extremamente alta. É um longo processo de formação, um aluno, para entrar na medicina, em média, é no 4º vestibular, ou seja, ele vai estar com 22, 23 anos, né? 22, 23 anos, um aluno está se formando em engenharia, entrando no mercado de trabalho, ele vai se formar com 29, 30, vai fazer uma residência com 4 anos, 34, se inventar um mestrado, 36, e aí a nossa médica vai pensar em ter filho com 40 anos de idade e o ovário não funciona mais. Então, é um problema, esse longo curso. A mobilidade nacional, então, cada vez mais as federais têm recebido alunos de outros locais, especialmente de privadas. O mercado está saturado em grandes cidades, há uma baixa na remuneração e cada vez vai ser mais baixa, né? Mas com uma altíssima exigência da sociedade. Tem a questão do FIES, uma dedicação pessoal enorme do médico, a necessidade de atualização permanente. As pessoas exigem que o médico seja atualizado e cada vez mais dependente de tecnologia. Também é outro problema, porque a tecnologia é cara. Próximo. Então, eu trouxe alguns aspectos para a gente pensar. Tem, acho que, diversos pontos aí para a gente que possa ser discutido. Eu não sei se digamos, o projeto futuro está adequado ou não, mas me parece que a gente tem vários pontos para ter um certo receio, né? Obrigado pela atenção. Bom, pessoal, depois dessa brilhante palestra do professor Zé Geraldo, nós vamos tocar um assunto bem mais leve, né? Num clima mais leve do que esse tema da Faculdade de Medicina e dos cursos médicos. E vão ter duas partes. Eu vou conversar um pouquinho, vou contar 2 histórias breves para vocês, depois o professor Cláudio vai fazer alguns comentários aqui sobre um personagem das histórias que eu vou contar. Na verdade, o acadêmico Flávio tinha me convidado para falar sobre um patrono da cadeira, patrono número 11, né, que é o meu avô, mas eu assisti uma conferência talentosíssima do Gilberto aqui, Gilberto Schwartz, né, sobre que ele usou uma analogia da navalha de Ockham e a oncologia. Como não dá para roubar o talento do Gilberto, é uma coisa que não dá para a gente roubar, eu roubei a analogia, que é a navalha de Ockham, que eu acho que seria, sobre um tema que eu acho que seria interessante a gente discutir aqui, né? Eu gostaria de poder roubar aquele talento maravilhoso, né, do Gilberto, mas o Gilberto nos falou, então, dessa analogia entre
o princípio desse Frei, né, filósofo da escolástica, que pode próximo, né, que tem como princípio básico, né, tirar o excesso, né, é a navalha que corta, né, procura explicações mais simples para o que acontece, né. O Gilberto, inclusive, falou na época, se a gente ouve um tropel de cavalos, né, a gente tem que concluir que isso provavelmente é um tropel de cavalos e não um tropel de zebras, né. Então, o princípio de Ockham, na verdade, é o princípio da parcimônia, da simplicidade, né? O princípio no qual a teoria mais simples é a que explica a causa, e geralmente unicausal, né? Esse Frei, né? O Deus único, né? Uma única explicação para os fenômenos. Essa é a característica principal. Você precisa apenas uma hipótese para estabelecer a causa. Essa é a essência do princípio de Ockham. Próximo. E eu vou contar, então, essa primeira historinha que eu vou contar. Eu fui uma vez convidado para fazer uma conferência de abertura do Congresso Sul Brasileiro, isso foi em Santa Catarina. E aí me pediram para falar, eu não vou fazer conferência para você sobre causas de paralisia cerebral na infância, não é esse o tema, mas esse era o tema da palestra. E na palestra tinha um senhor, na época eu não tinha cabelos tão brancos assim, ele tinha cabelo bem mais brancos do que o meu, era mais velho, e eu vi que ele prestou muita atenção no que eu estava, ele prestava muito, ele sentou na frente, prestava muito atenção, terminou, era uma abertura do congresso, teve um coquetel. Quando eu fui para o coquetel, ele veio me procurar, visivelmente emocionado. E ele me contou uma historinha dele. Ele disse, olha, eu me formei em medicina e vim trabalhar aqui no interior do estado, fazer ginecologia e obstetrícia, fez residência. E quando ele fez um parto mais difícil, um parto demorado, essa criança, ele usou um fórceps, e mais tarde essa criança desenvolveu uma paralisia cerebral, e ele foi processado pela família. O perito estabeleceu a relação de causa e efeito de sim, se ele tivesse feito uma cesariana, né, esse bebê não teria esse defeito. Ele pagou uma indenização grande, mas mais do que a indenização, ele disse, isso já tinha passado 20 anos, ele disse, isso já paguei, mas ele nunca tinha pagado a culpa que ele sentia, ele dormia com isso, ele abandonou a obstetrícia, ele só estava fazendo ginecologia desde então, e uma pessoa que gostava muito de obstetrícia. E desde então ele fazia só ginecologia, mas quis assistir àquela palestra. E aí, visivelmente emocionado, ele olhou para mim e disse, olha, professor, agora eu vou dormir mais tranquilo, porque eu sei que esse caso que eu tive, que tecnicamente era adequada, a aplicação do fórceps, não foi a causa dessa paralisia cerebral, não foi esse parto difícil. E a partir de agora, eu vou ficar muito mais tranquilo, e me agradeceu. Aquilo me deixou emocionado. Essa é uma historinha que eu queria contar. E a outra, próximo, diapositivo, eu queria contar essa história que o Diogo Mainardi, ele cita no livro dele, é interessante ler esse livro, em que ele descreve, vou tirar isso aqui, ele descreve o nascimento do filho dele, do Tito, né? E ele diz, Tito nasceu com paralisia cerebral devido a um erro médico durante o parto, e foi mesmo, está nesse livro. E ele diz, o Diogo Mainardi, assim, eu imputo a paralisia cerebral do Tito a Pietro Lombardo. Em 1489, Pietro Lombardo arquitetou a Escola Grande de São Marco, e foi a Escola Grande de São Marco, na maternidade da Escola Grande de São Marco, que acarretou a paralisia do Tito. Próximo. Esse é um quadro do Antônio Canal, de 1725, ali no fundo está a Escola de São Marco. E o Diogo Mainardi era um apaixonado pelos afrescos, né, do Pietro Lombardo, e ele está levando a Ana, ele queria que o filho dele nascesse nesse hospital, que é um hospital conhecido por erro médico, conhecido por má prática médica nesse hospital. E ela disse, eu estou com medo, a Ana disse para ele, eu estou com medo que vai dar algum problema. E ele, de uma premonição terrível, né, ainda disse assim, antes do neném nascer, Pietro Lombardo tem muito mais valor do que uma eventual paralisia cerebral do meu filho. Próximo, olha o que aconteceu, né? Ele chegou no hospital, a médica, que estava com uma certa pressa, ela estava em pródromos, ela procedeu uma amniotomia com a cabeça ainda alta para apressar o parto, houve um prolapso do cordão umbilical não identificado, o neném estava monitorizado, ali tem uma cardiotocografia da época, porque o Diogo Mainardi processou e ganhou uma indenização enorme, né?
há uma desaceleração importante da frequência cardíaca, a enfermeira corre, chama a médica que não estava atendendo no parto, ela acha que o aparelho estava estragado e troca o aparelho. Depois de 45 minutos de compressão de um cordão umbilical que ela não identificou, o neném nasce, e nasce com uma quadriplegia espástica, né? Típica. Então, aqui tem todos os componentes da asfixia intraparto, né? A causa, uma causa iatrogênica, né? E uma paralisia cerebral típica de um erro médico, né? E o Diogo Mainardi recebeu uma grande indenização por isso. Próximo. Aí eu queria lembrar, né? Todos nós conhecemos, né, os critérios de Hill, né? Lembra que Hill foi o cara que estabeleceu a relação de causa e efeito entre o hábito de fumar e carcinoma, né? E ele diz, né, e ele estabelece aqueles 9 critérios de estabelecimento de uma relação causal, né? Que no caso do Diogo Mainardi, praticamente todos eles estão ali, né? Força de associação, consistência, especificidade, plausibilidade biológica, todos eles estão ali. Mas mesmo o Hill dizia, nenhum desses 9 pontos de vista por si só pode fornecer evidências incontestáveis a favor ou contra uma hipótese de causa e efeito. Né, é o que o Hill determinou. Próximo. E de onde é que saiu essa história, né, confirmada ali no parto do Diogo Mainardi, mas essa história de que um parto difícil pode levar à paralisia cerebral? Isso foi, na verdade, uma tese de doutorado do William, tão William contra o William John Little, né? Ele é tão William quanto o William de Ockham, né? Um Guilherme também. E lá em 1866, ele era um cirurgião, trabalhava muito com ortopedia, acho que era amigo do Marchek, né? E ele estudou, ele tinha crianças que ele tratava que tinham paralisia cerebral, e ele foi olhar, né, o prontuário dessas crianças todas, e eram partos, a maioria com partos muito difíceis. E ele estabeleceu, né, uma regra, né? A rigidez espasmódica dos nascituros com contraturas musculares e deformidade dos membros decorre de um dano cerebral causado pela asfixia do feto imediatamente antes e durante o parto. Aí entra na vara de Ockham. Ele cortou todas as outras causas e o que causa paralisia cerebral é um dano asfíxico intraparto. Tá? Próximo. E estabeleceu a etiopatogenia, a fisiopatologia, por exemplo, da paralisia cerebral dos recém-nascidos. Era essa e só essa, né? Um parto difícil, uma distócia, leva à asfixia encefalopatia hipoxia-isquêmica, e o nenê tem uma paralisia cerebral também conhecida como doença de Little, né? E pronto, né? E por muitos anos, mais de 100 anos, essa foi a única causa estabelecida de paralisia cerebral dos recém-nascidos. Próximo. Eu tenho que lembrar que nessa época, né, no século XIX, a obstetrícia começou a se transformar numa especialidade médica. Ela era uma especialidade das parteiras, né? Se estudava muito pouco obstetrícia. E um conceito que se tinha, na época, entre os médicos, né, era que o nenê era um ser praticamente inerte, que vinha, né, nascido só pelas forças da mãe, né? Empurra aí, mamãe, né? Então, eram as forças mecânicas, a força contrátil, a dilatação, era isso que se estudava, era isso que promovia os nascimentos, sem nenhuma participação ativa dos fetos nisso, né? Na provocação do parto, é o que se entendia na época. Mas mesmo na época próxima, teve um sujeito que era neurologista, né? Trabalhava como neurologista, então, na época, e também tinha estudado e tinha algumas publicações sobre paralisia cerebral em crianças, que ele pensava diferente do John Little. E houve uma discussão muito forte entre o Freud e o John Little na época. O Freud dizia que parto difícil, em alguns casos, é só um sintoma de problemas anteriores, mais profundos. O Freud dizia que ele atendia muitas crianças que tinham asfixia, que não tinham paralisia cerebral. E que achava que muitas crianças que tinham paralisia cerebral provocavam partos difíceis. Mas essa tese dele, e essa foi o grande debate entre John Little e Freud. E quem venceu, próximo diapositivo, se a gente botar, na época não tinha medicina embasada em evidências, se a gente botar a pirâmide, né, do grau de evidência, o John Little estava trabalhando com relatos de casos, séries de casos, enquanto o Freud era a opinião do especialista, né? Na época era o neurologista, era a opinião do especialista, e venceu
John Little venceu essa discussão assim fácil, né? E o Freud, né? Claro que não foi por isso que ele foi desenvolver e descobrir a psicanálise, mas ele foi derrotado aqui nessa discussão. Próximo. Vejam que isso durou tanto tempo que ainda em 97 a OMS ela define a asfixia perinatal como a descrição clínica de um recém-nascido que falha em iniciar a respiração, como se não houvesse nenhuma outra doença que pudesse acometer o bebê, a não ser a asfixia. Todo nenê doente era sinônimo de asfixia. O CID-10 começou a mudar isso, mas no CID-9, um Apgar menor do que 7 no 5º minuto era diagnóstico de asfixia periparto. E o Freud dizia, olha, tem nenês que nascem, crianças que nascem asfixiados que não têm paralisia cerebral. E tem muitos nenês que têm paralisia cerebral que vão provocar. Mas quem venceu essa discussão foi o John Little. Próximo. Hoje, a gente, um exame muito simples, né? A gente faz de rotina a gasometria do sangue de cordão quando o nenê nasce e faz o diagnóstico de asfixia. E a gente sabe que o nenê pode nascer asfixiado sem depressão, né, com uma depressão perinatal ou com encefalopatia hipóxia isquêmica provocada por essa asfixia, eventualmente. Né? Próximo. Isso aqui é só para... A gente utiliza isso aqui é uma tese de doutorado, eu e o Geraldo ainda orientamos agora, de 2023, a gente vê, por exemplo, na gasometria, tem um valor preditivo negativo extremamente alto, né, para asfixia. Então, a gente utiliza esse diagnóstico aqui, quando depois um nenê tem algum problema neurológico, para ratificar ou retificar, né, o diagnóstico de asfixia intraparto. Próximo. Se o John Little tivesse razão, naquela época se fazia cesariana em menos de 2% das mulheres, né, porque era só em último caso. Hoje, no Brasil, mais de 50% das mulheres fazem cesariana. Vejam o aumento das taxas de cesariana eletiva e cesariana de emergência, sem nenhuma repercussão na diminuição da taxa de paralisia cerebral nos recém-nascidos. Bom, se fosse uma única causa, vamos voltar para a navalha de Ockham, se fosse uma única causa, tinha que cair, né? Com cesarianas feitas aí a rodo, a gente tinha que não ter tanta paralisia cerebral, e a taxa de paralisia cerebral não só não cai, como aumenta, porque aumenta a sobrevida dos muito pré-termos, né? Próximo. Alguns outros estudos mostraram que recém-nascidos com malformações corticais experimentam complicações intraparto, distócia, mais frequente do que outros, né, levando ao diagnóstico errado. Agora, em 2000 e pouco, dizendo que o Freud dizia, poxa, eu tenho recém-nascidos que têm paralisia cerebral e esses recém-nascidos não participam ativamente do parto, como a gente sabe hoje, e provocam partos mais difíceis. Parece que o Freud não estava tão errado assim. Próximo. Houve, por exemplo, uma redução de 90% no diagnóstico de asfixia ao nascimento, sem redução de paralisia cerebral na década de 90 na Califórnia. Né? Houve uma redução de scores de Apgar muito baixo. Tudo isso não derruba a taxa de recém-nascidos com paralisia cerebral, porque a asfixia é uma causa pouco frequente de paralisia cerebral. Essa é a verdade, né? O Freud tinha razão. Passa, próximo. Um teste que é a cardiotocografia intraparto, aquela lá que apareceu no parto do título, né? Ela é muito sensível para identificar um feto com asfixia, naquela cardiotocografia de lá, né? Mas ela tem um valor preditivo positivo quase que nulo para paralisia cerebral, mostrando que essa é uma causa rara, né? Uma taxa de falsos positivos de quase 100%. Então, existe asfixia intraparto? Claro que existe, mas ela é uma causa rara de paralisia cerebral. Próximo. Esse estudo comparou 164 recém-nascidos a termo com paralisia com 400 controles. E vejam que só 4% deles encontraram algum evento intraparto que pudesse justificar. A maioria ou não tinha nenhum evento ou podiam ter os dois, né? Próximo. Em 1980, pesquisadores avaliaram 35 mil recém-nascidos e suas mães concluídos que problemas intraparto poderiam ser responsáveis no máximo por 10% dos casos. Próximo. E claro que hoje a gente sabe, por exemplo, uma associação entre infecção e paralisia cerebral é bem evidente, até a corionite histológica, estudando placentas, tem uma correlação com paralisia cerebral dos bebês. Próximo. Trombose, né? Veja um odds ratio de quase 31,
né? Quer dizer, infarto por trombose, que não tem nenhuma correlação com o modo de parto, é um grande produtor de paralisia cerebral em recém-nascidos, né? Trombose e infecção, isso são independentes do modo de parto. Próximo. Infarto arterial perinatal é a principal causa conhecida, e esse infarto geralmente é por trombose, próximo, por trombofilias, aumentam o risco bastante de paralisia cerebral. Próximo. Esse grupo de pesquisadores, né, acabaram definir essas causas, mostraram que 95% dos casos de paralisia cerebral dos recém-nascidos têm outras causas, 5% são eventos intraparto, e quando é evento intraparto, em geral, eu tenho um evento sentinela, né? Uma hipotensão grave da mãe, um descolamento da placenta, aquele prolapso que teve do cordão umbilical que teve no parto do Tito, né? Levando a isso. Próximo. São esses eventos que a gente chama de eventos sentinelas. Pode passar o próximo. Então, para terminar, antes de chamar o professor Cláudio para nos comentar sobre a personalidade do Freud, né, naquela época, esse era o conceito que a gente tinha, né, o conceito do John Little, né, a distócia levando encefalopatia hipoxisquêmica, o feto era um mero coadjuvante, né, e não participava da gênese do nascimento, e isso levava à paralisia cerebral. E o que o Freud dizia era o contrário, né, próximo. Eu tenho causas pré-natais, eu tenho paralisia cerebral, alguns casos, eventualmente encefalopatia hipoxisquêmica, e a paralisia cerebral com muita frequência, né? O feto não consegue rotar, não consegue fazer flexão, deflexão, não consegue, e a paralisia cerebral é o motivo do parto mais dificultado, e essa paralisia que a gente não conheceu. Assim como outros, né, outros animais que participam ativamente do nascimento também, o ser humano não ia ser diferente, né? Ele não era um boneco só sendo empurrado pelas forças maternas, e o Freud já tinha visto isso sem ninguém ter visto antes, né? Próximo. Para terminar, eu acho que esse último diapositivo, como provocação ainda para o professor Cláudio fazer uns comentários para nós, eu achei interessante essa figura que está lá no Museu de Ohio, né? Claro que isso é mais antigo ainda que o Freud, mas mostra que antigamente era muito difícil ser ginecologista, né? Ou atender mulheres, porque em respeito aos pudores dela e do médico, não se podia olhar, só tocar. Né? E pessoas com personalidade como Freud conseguiam enxergar coisas que a gente não precisava tocar, né? Podia enxergar e ver coisas que os outros não veem. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês, com essa provocação da Natália Dioca, né? Que, no caso, eu acho que é muito pertinente, né? Não é uma causa única, e eu convido o professor Cláudio para nos falar um pouquinho sobre a personalidade do Freud. Eu acho que nós estamos tendo uma manhã muito interessante, porque nós começamos falando do saudoso professor Carlos Grossman. Bom, eu vou dar alguns antecedentes do Freud para chegar nisso, porque eu queria dizer para vocês que o Freud que eu conheço e que eu estudo começa em 1895, quando ele escreveu com o Breuer o livro Estudos sobre a Histeria. Mas eu vou falar hoje de um Freud anterior, que é o neurologista, que eu tive o prazer de reestudar e rever nas últimas semanas. Ele nasceu em Freiberg, na Morávia, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro e hoje pertence à República Tcheca. Chama-se Pribor. E morreu em Londres, para onde ele foi um ano antes, devido ao nazismo que tinha invadido a Áustria, e ele teve que sair com a sua família, levando o que era possível. Próximo. Então, aqui nós temos o início do curso médico. Freud entrou na Universidade de Viena e, aliás, eu tive também a oportunidade de ler um belo trabalho do grande neurologista Oliver Sacks, que fez um estudo desse período do Freud, 20 anos. Então,
Segundo outras fontes, nesse momento a Universidade de Viena era uma das principais universidades da Europa, em várias áreas do conhecimento. Tinha inúmeros institutos, inúmeros laboratórios, vários ramos da medicina estavam em desenvolvimento. E o Freud entrou nessa universidade com 17 anos, com múltiplos interesses. Ele se interessava por filosofia, por fisiologia e por zoologia. E esses eram grandes nomes que ficaram na história, tanto da filosofia, como da fisiologia, como da zoologia. O interesse dele era tão amplo que ele não sabia para onde se dirigir. Ora ele pensava em fazer direito, ora ele pensava em se dedicar a ser escritor, e afinal ele se dedicou à medicina, porque ele basicamente diz que leu um ensaio do Lucrécio que se chamava Sobre a Natureza, e ele ficou tão encantado que ele se decidiu a estudar ciência. Mas a psicanálise nunca deixou de ser algo, ao mesmo tempo, científico e artístico. Então, o que ele foi fazer? Primeiro, ele foi trabalhar no laboratório do Brick, né, no sistema reprodutor das enguias. Ele passou um período em Trieste, dissecando 400 enguias, trabalhava incansavelmente, obedecendo às ordens do maestro, do mestre, porque tinha havido um pesquisador polonês que disse que havia gônadas nas enguias. Então, o Brück disse, vai dissecar 400 enguias para ver o que a gente descobre. E ele se atirou nesse trabalho com aquele zelo de sempre, e a descoberta foi inconclusiva. Então, depois ele disse, foi a primeira grande decepção. A gente tem que se curvar às evidências e se curvar à realidade. Não acharam o que eles queriam. Mas aí ele continuou trabalhando em 76 a 82 nesse laboratório, estrutura dos órgãos e células, suas funções, anatomia e histologia do cérebro humano. E por várias razões pessoais, ao longo da sua vida, o Freud sempre buscava mestres, ele sempre buscava figuras que ele achava maravilhosas e que ele queria seguir. E esse Ernest Brick era uma delas. Ele ficou tão encantado com esse professor que o filho mais velho dele se chamava Ernest. Depois, o outro que ele encontrou, que ele ficou maravilhado, que foi o Jean-Martin Charcot, o outro filho se chamava Martin. Próximo. Ele se formou em medicina em 1881, aí foi trabalhar no laboratório de neuroanatomia do Theodor Meinert. Esse Meinert era um dos principais psiquiatras da época. Escreveu um dos tratados de psiquiatria. O plano do Freud era ser pesquisador. Ele estava em todos esses laboratórios, mas ele teve que se dedicar à clínica, teve que atender pacientes, porque ele estava noivo, apaixonadíssimo, e queria casar. E aí entram aspectos da vida pessoal de todos nós, que num certo momento é preciso ter alguma forma de viver. Mas eu queria destacar esse ponto só para fazer uma conexão com o que o José Geraldo falou. A importância de uma grande universidade, de professores inspiradores e de alunos que se dedicam. Essa foi uma das circunstâncias importantes no desenvolvimento do Freud como cientista e como pessoa. Esse centro de excelência em que ele teve a oportunidade de ficar. Então, ele foi trabalhar nessas enfermarias, passou por todas as áreas, ele fez todos os estágios que seriam equivalentes aos internatos que nós temos hoje em dia, e tem essa observação do Oliver Sacks. Vocês conhecem o Sacks? É esse grande neurologista, né, que tem vários livros. Diz ele, sua elevada capacidade de observação, seu poder de narrativa, seu senso sobre a importância de uma detalhada história clínica são evidentes nos trabalhos que escreveu nesse período. Então, já se detectava aí essas capacidades que depois ele foi desenvolvendo mais. E também tinha uma coisa importante,
o estímulo dos professores. Tanto o Brick como o Meinert ficaram extremamente impressionados, não só com a inteligência, como com a dedicação e a sagacidade do jovem médico. Tanto que, poucos anos depois, eles nomearam, deram as indicações para que ele fosse chamado Privatdozent, que é professor privado, que era alguém que, sem ganhar, dava aulas na Universidade de Viena. Ele ficou muitos anos fazendo isso. Vamos para o outro. Em 1884, ele pesquisou a cocaína, coca. Tem muitas histórias que ele era um cocainômano, etc. e tal. Ele, de fato, usou cocaína, experimentou em si mesmo. Ele dizia que ele precisava alguma coisa para enfrentar a sua neurastenia, que era uma das formas de descrever neurose, que hoje em dia talvez tivesse elementos ansiosos, depressivos e outros. Ele possivelmente poderia se beneficiar, hoje em dia, de alguma medicação das tantas que a psiquiatria usa. Mas o que aconteceu nesse período é que ele estava tão entusiasmado que ele encontrou 2 oftalmologistas, um dos quais chamado Keller, e disse para os caras, olha, isso aqui funciona para dor. E eles começaram a usar a cocaína para cirurgias oftalmológicas. E o Keller é considerado o pai da anestesia local. Embora o Freud tenha sido o que descobriu, ele também teve que viajar para encontrar a noiva, e o Keller ficou com as glórias. Ou seja, ele estava sempre às voltas com novas áreas, com novas investigações. Em 86, ele foi a Paris, fez o estágio na Salpêtrière com o Charcot, aquele famoso neurologista, psiquiatra, enfim, que estudava a histeria, todos aqueles pacientes hospitalizados. Ele ficou fascinado com o Charcot, deu o nome do Martim para um dos filhos, e começou a se interessar por outras coisas e abriu na volta a sua clínica neurológica. Então, ele se tornou um neurologista. O curioso é que é no mesmo lugar em que ele viveu toda a vida, até ir embora de Viena, na rua Bergasse, número 19, onde hoje tem o Museu Freud. Quem vai a Viena é uma das coisas que vale a pena visitar, é um lugar comovente. Num lado tem o consultório, no outro tem a casa. Ele, então, iniciou a clínica, e aí, entre 1891 e 1893, foi estudar no Instituto de Doenças da Infância. Aí que entramos nessa relação dele com Little. Ele observou diretamente 53 casos. Então, ele, como disse o Sérgio, ele partiu da observação clínica minuciosa, descrição, e escreveu 3 monografias sobre as paralisias cerebrais nas crianças. Foi ele quem deu esse nome, paralisias cerebrais na infância. Ele juntou os vários diagnósticos, como eu vou mostrar. Então, ele estava em pleno trabalho neurológico, e nesse ano ele escreveu, eu acho que o Sérgio, o parto difícil é apenas um sintoma de efeitos mais profundos que influenciam o desenvolvimento do feto. O próprio Freud, na ocasião que discordou do Little, ele disse, a diferença são as condições de observação. Como eu sou um neurologista, como eu observo, e como eu estou em contato com a anatomia, eu tenho condições de observação melhores do que um estudo retrospectivo que o Little fez. Vamos ver o próximo? Então, ele foi o primeiro neurologista a afirmar que a paralisia cerebral poderia ser causada por desenvolvimento anormal antes do nascimento, porque ele estava estudando o cérebro, seu funcionamento, o que lhe permitiu ver uma conexão entre paralisia cerebral e outras condições, como déficit intelectual e convulsões. E isso que o Sérgio disse, ele várias vezes observou crianças com asfixia no parto que tinham um desenvolvimento normal. Eu acho que esse é um dos aspectos. Da onde ele vinha, a faculdade, a universidade em que ele estava,
o tipo de atividade que ele estava desenvolvendo e a utilização disto para observar uma área específica. Talvez a gente pudesse acrescentar algumas coisas, que era a educação que ele tinha, uma educação no liceu, no ginásio, e que, ao longo da vida, ele sempre foi um leitor dos clássicos. Ele conhecia profundamente todas as tragédias, toda a mitologia grega, ele conhecia a história hebraica, ele conhecia todas as histórias, ele era um especialista em Shakespeare, ou seja, ele transitava entre a ciência e as humanidades. É interessante também uma coisa, todos os trabalhos desse período e todos os trabalhos do período posterior têm uma característica em comum, que ele aprendeu na Universidade de Viena. Ele revisava toda a literatura que existia até esse momento. Devia ser bastante trabalhoso, né? Hoje em dia nós podemos entrar nas nossas plataformas e verificar tudo o que foi produzido. Na época, os estudiosos, os pesquisadores tinham que compulsar, ler, mas ele nunca deixava, não só de fazer isso, como de atualizar periodicamente, como, por exemplo, o livro máximo dele, que é de 1900, A Interpretação dos Sonhos, de tantos em tantos anos ele fazia um adendo. Desde o ano tal até agora, saíram tais e tais publicações que confirmam ou que não confirmam. Então, o outro aspecto que eu achei interessante trazer para vocês, o próximo, consultando... não, e tem essa classificação, veja que interessante. Essa é a classificação que ele propôs, que teria 4 subquadros: espasticidade cerebral geral, doença de Little, espasticidade paraplégica, coreia centralizada e atetose bilateral, hemiplegia espástica bilateral. Segundo ele, como já se viu, fatores etiológicos congênitos, os que atuam no parto, e os adquiridos posteriormente. Que tipo de pessoa ele era? Porque essa é a questão desafiadora, né? E há uma outra pergunta antes disso, que eu até já escrevi, e há um debate na literatura. Ele poderia ter surgido e descoberto a psicanálise se ele tivesse vivido numa outra cidade? O fato de estar em Viena, com toda aquela efervescência científica e cultural, tem um papel? Os estudiosos se dividem em 2 grupos. Eu, particularmente, acho que Viena era o grande local do momento. Era o grande centro da ciência, da cultura, da literatura, da arquitetura, da pintura, enfim. E ele estava no lugar certo, com a educação que ele tinha tido e com os estímulos que ele teve. Que tipo de personalidade ele tinha? Eu consultei 3 biografias. A clássica, que é do Ernest Jones, que foi contemporâneo, discípulo dele, o Peter Gay, que escreveu mais recentemente, e a Elizabeth Rudinesco, que é o último livro. Se vocês quiserem ter uma ideia do Freud, quiserem ler um livro agradável, é uma biografia quase conversada, dialogada, eu recomendo a Elizabeth Rudinesco, que é uma historiadora e psicanalista francesa. É um livro realmente encantador, porque através dele a gente acompanha a pessoa e a família e as angústias, etc. Então, há algumas características que eles destacam: independência de pensamento, busca por alcançar a verdade com o máximo de certeza possível, trabalho até o limite das possibilidades físicas e mentais, princípios éticos elevados, impaciência com as formalidades, tendência a desafiar os conhecimentos estabelecidos e a maioria compacta. Quer dizer, a maioria compacta é uma expressão daquele teatrólogo Ibsen, né, que a maioria compacta é a maioria que tem uma opinião A ou B, e que algumas pessoas se levantam e dizem não, não é isso, é aquilo. No caso, a maioria compacta estava do lado do Little. E capacidade de reconhecer erros e revisar suas hipóteses. De tempos em tempos, ele realmente dizia: errei, isso aqui não está certo. Não era sempre assim.
outras vezes ele embestava e não aceitava. Tem muitas situações complexas, muitos relacionamentos ambivalentes, mas, de qualquer maneira, estes são alguns aspectos que os três destacam. E uma coisa que eu me lembrei também, que, bom, a partir então da visita a Charcot, a partir do início da sua clínica neurológica, ele foi desenvolvendo uma clínica com os pacientes, principalmente mulheres, diagnosticadas como histéricas, e a partir daí, de 1895 até 1939, ele desenvolveu a psicanálise, que é a grande obra da vida dele. Mas, de qualquer maneira, possivelmente, se ele tivesse ficado na neurologia, ele teria também trazido contribuições importantes. Muitos anos depois, num dos livros em que ele discutia, meio autobiograficamente, ele diz que teve muitas situações difíceis, mas ele manteve os seus pontos de vista. E ele disse a seguinte frase: quem sabe esperar não precisa fazer concessões. Nesse assunto do parto levou 100 anos, mas atualmente a ideia que ele teve, as sugestões que ele deu foram reconhecidas.